Glória a Deus. Nós tivemos na semana passada uma mensagem que falava a respeito de um cerco. As pessoas estavam cercadas e elas estavam recebendo muita pressão psicológica para acreditar na sua derrota. Quem esteve aqui na semana passada? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha, bastante gente, pode baixar a mão. Você que não esteve aqui na semana passada, deixa eu dar a versão resumida para você, para que você entenda de onde nós estamos, apesar de que a mensagem de hoje, por ela só, tenho certeza que vai ministrar você. Nós estávamos pairados sobre o texto de segundo livro dos Reis, e nós começamos no capítulo 18, falando por um momento quando o rei Ezequias se posicionou e disse: cara, eu não vou mais me rebaixar aqui para esse rei da Assíria, que ele está cobrando impostos da gente, está levando todo o nosso ouro, nós estamos aqui ajoelhados diante de um homem pagão, não queremos mais isso. E ele se rebelou, a Bíblia diz que ele se rebelou. E aí nós vimos também de que começou a sofrer ameaças, e eles cercaram totalmente a sua cidade e disseram para ele: olha, em quem você está acreditando? Onde é que está a tua fé? Tu está acreditando que quem vai te salvar? Porque ninguém ao redor vai te salvar. E você acredita na tua oração? Você acredita que Deus vai te salvar? Ele não pode salvar os outros, porque vai te salvar. E começou a fazer uma pressão psicológica para que aquele homem desistisse, deixasse de crer. E nós falamos aqui a respeito de quantas vezes que as ameaças nos chegam. De várias maneiras chegam problemas, e muitos desses problemas eles tentam enfraquecer a nossa mente, para que você deixe de crer em Deus, para que você não confie na palavra profética que um dia você recebeu, para que você duvide de que no último culto que você teve aqui, que você chorou muito, você veio para frente, fez uma entrega, voltou para casa muito melhor, e por conta de uma luta que aconteceu depois, tudo isso está tentando fazer você desistir de acreditar de que naquele dia Deus falou contigo. Já não teve um dia na tua vida que você foi extremamente tocado? Extremamente tocado. E aí, você se levantou e ficou muito feliz, mas os dias sequentes, o que aconteceu foram tribulações. E em algum momento, um enviado do inimigo, assim como aconteceu no capítulo 18 de Reis, um enviado do inimigo foi lá e disse para ti: tu está confiando em quem? Tu não acreditou que esse negócio de igreja funciona? Sério que tu acreditou que aquela palavra que o pastor pregou para 400, 500 pessoas, foi só para ti? E vem essa voz miserável tentando fazer a gente duvidar de que foi Deus que nos chamou e de que Ele tem um propósito na nossa vida. Mas também nós chegamos ao final dessa mensagem fazendo menção de que eles estavam esquecendo de um detalhe. Eles estavam confiando muito em quem estava fora dos muros, mas eles esqueceram de que Deus estava dentro daqueles muros também. E aonde Ele está faz toda a diferença. A tempestade não afunda o barco aonde Jesus está nele. Ele pode estar em silêncio neste momento na sua vida, mas se Ele está no seu barco, você vai chegar no seu destino. Você pode dizer amém para Jesus? Glória a Deus. E então eu quero fazer a leitura hoje de alguns versículos que aconteceram depois dele não responder às ameaças. E então chegou alguma coisa. E está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, e os versículos 14 em diante. Se você quiser fazer a leitura comigo, segundo livro dos Reis, 19. Está no Antigo Testamento, nos livros históricos. Você pode, se você encontrar os salmos aí na sua Bíblia, quando você abrir, se você não tem muita prática de leitura, né? Você vai voltando dos salmos para trás. Você vai encontrar em algum momento ali livros como de Jó, Esther. E aí você vai. Quando você encontrar crônicas, você está bem perto. Aí você vai encontrar o segundo livro dos Reis. Capítulo 19, versículos 14 a 19, que diz assim: E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu.
Então ele subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Mas não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amém. Até aqui o texto. Essa oração que este homem faz por si só, ela já é um grande ensinamento para nós. Ele recebeu um emissário que vem lhe ameaçar, mas ele ameaça as pessoas que estavam com o rei, para que chegasse até o rei e o rei se entregasse. Mas ele permaneceu firme. Então chegou cartas. Essas cartas agora estavam diante dele. É quando o problema se materializa. Antes eram só palavras, mas agora ele tinha uma carta na mão dele. Agora o imperador que queria invadir lhe passa uma carta lhe ameaçando. Estava documentado agora o que ele ia fazer. E isso é uma coisa diferente. Porque antes era um medo imaginado, agora era um medo materializado. Alguns momentos nós vivemos alguns medos que são ansiedades. Nós aprendemos isso aqui na igreja, você venceu alguns deles já. Era só ansiedade, pastor. Meu Deus, eu estava só imaginando o pior, mas eu tenho ouvido a palavra, tenho lido a palavra, tenho meditado no que foi pregado aqui. E eu tenho vencido a ansiedade. Glória a Deus por isso. Porque medo e ansiedade são coisas diferentes. São primos, mas são coisas diferentes. A ansiedade geralmente trabalha com coisas que são inexistentes e coisas que talvez nunca venham a existir. E medo fala de algo real que está acontecendo, que é fato. E tem uma coisa importante, porque a gente começou dizendo que Ezequias recebeu a carta e leu. A Bíblia não diz que ele fingiu que a carta não existia. Chegou uma carta, ele não disse: quer saber de uma coisa? Eu vou rasgar esse negócio aqui. Vou ler não aceito. Não, essa carta não existe em nome de Jesus. Ele não fez isso. Eu sei que há pessoas que às vezes recebem um boleto assim: não, esse boleto não existe em nome de Jesus. Não, isso aqui não existe. Eu repreendo. Não, carteiro, não aceito. Oficial de justiça, não, ele não está em casa. Quem é? Jota? Não está. Não conheço. Não aceito. Não, ele não nega. Ele leu a carta, ele abriu. Vamos ver o que é isso aqui. Ameaça, porque eu vou matar, porque eu vou dizimar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, vou acabar com tudo, vou pisar na cabeça de vocês. E ele toma uma atitude. Sabe, fé não é negar o problema. Não, eu tenho fé, eu estou dizendo em nome de Jesus que não existe. Esse diagnóstico não é verdade. Esse exame aqui não é real. Você não fez o exame? Você não queria saber se estava com problema ou não? Não queria saber, pastor, mas eu tinha que fazer o exame. Está aí. Não adianta eu olhar para o exame e dizer assim: não, em nome de Jesus aqui não tem nada, isso aqui é erro. Tem, chegou a carta do divórcio, chegou o papel de alguma demissão. Existem coisas que são como essa carta. É uma dívida, é uma intimação. São coisas que nos pegam e o que nós vamos fazer? Eu já estava cercado de problemas, mas eu venci, não deixei aquilo entrar na minha mente, mas agora se materializou, é verdade. Eu tinha medo de que fosse, mas agora é real. O que eu faço?
Porque o problema agora tem nome. E tem número. Alguns problemas têm número. E o número às vezes não é pequeno. E a gente, não tem como. Acabou. Mas isso aqui não era para ter sido pago há tantos anos atrás. Mas isso aqui do governo agora que está vindo, como é que é isso? Mas então os impostos não... Eu não sei qual é a área da tua vida que você recebeu uma carta. Qual é a área? Qual é a carta que está acabando contigo? É um novo problema que você pensou que estava resolvido. Porque às vezes não está uma carta como essa que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. Talvez você recebeu aqui uma mensagem. E você não sabe o que fazer. Você não contou para ninguém ainda. Você não contou para tua esposa, para o teu marido, você não contou para teus filhos, você não contou para o teu pastor, você não contou para ninguém, mas essa mensagem está acabando contigo. Está aqui. Sabe, aquele papel, quando chega nas mãos dele, aquela carta, Ezequias dá uma lição para nós, porque ele pega aquilo e depois de ler, ele leu, ele entendeu de que era possível sim tudo aquilo acontecer. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu preciso fazer algo diferente aqui. Isso aqui está acabando comigo. Eu vou levar isso aqui para um outro ambiente. Porque aqui, isso aqui me destrói, mas eu vou levar isso aqui diante do Senhor, porque Ele sabe como responder a essa carta. Ele sabe como responder. Então ele subiu ao templo, diz aqui a palavra. Ele subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor a carta. Ele não ignorou, ele só mudou a localização. Ele estava tentando resolver por ele mesmo, mas não dá. Tem algumas coisas que nós não vamos conseguir resolver com a nossa capacidade, com o nosso dinheiro, com o nosso empreendedorismo, com a nossa habilidade, com as nossas palavras. Não conseguimos. Então ele muda de ambiente e ele vai para a casa do Senhor e ele estende diante do Senhor as cartas de ameaça que ele havia recebido. A gente às vezes pensa que se ignorar, sabe, a coisa desaparece por si mesmo, e não é verdade, porque alguns problemas não diminuem só pelo fato de você não pensar nele. Não, eu vou ser bem forte, não vou pensar no problema e ele não vai adiantar, ele continua lá. Ele precisa ser resolvido. Precisamos de Deus. E é nesse momento que existe uma coisa importante que acontece quando a gente recebe uma coisa assim. Nós podemos ficar ruminando. Sabe o que é ruminar? É o que uma vaca faz, um boi, um gado. Ele pega aquilo, come a grama. Depois ele volta e fica ruminando aquilo. Aí come de novo. Aí volta. E às vezes nós fazemos exatamente isso com algumas coisas que nós não resolvemos, que nós procrastinamos ou que nós não levamos para Deus. A gente lê a carta, a gente relê a carta, a gente simula um monte de coisa na nossa cabeça, como é que a gente vai resolver, a gente imagina, a gente conversa com a gente mesmo e a gente fica ruminando. 2 horas, 3 horas, 4 horas, uma semana inteira. E aquilo está acabando com a tua vida e o problema continua do mesmo tamanho, mas a gente cada vez vai ficando menor. Nós é que vamos nos encolhendo quando ficamos ruminando. E talvez o que esse texto diz para nós é que ruminar é quando você conversa infinitamente com você mesmo. E se eu fizer assim, e se eu fizer assim, e se eu falar isso, e se eu não fizer, e se eu também falar e eles falarem tal coisa, você fica ruminando. Mas talvez nós precisamos trocar isso, a ruminação, por oração. Porque quando eu oro, eu introduzo no problema aquele que tem todo o poder de resolver os problemas. Quando eu rumino, eu apenas coloco a minha capacidade. Quando eu reflito
comigo mesmo eu coloco apenas a minha capacidade. Mas quando eu oro, eu já começo a entrar no campo da fé, porque para alguém dobrar os joelhos e orar, precisa estar dizendo: eu acredito que existe uma força maior do que eu, alguém que é criador, alguém que vê, alguém que escuta as orações, alguém que está pronto para mim, e eu me dobro diante dele, e eu coloco a minha carta diante dele, porque eu não sei como resolver, e aquilo que era uma ruminação, transforma-se agora em uma oração, e então o poder de Deus começa a manifestar-se, aleluia. E oração não é contar para Deus o que Ele não sabe. Você já parou para pensar nisso? Eu estava refletindo sobre isso. No segundo livro dos Reis, 19:15, ele vai dizer assim: Senhor Deus de Israel, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Eu quero que você pense, quando tem um problema, eu sei que você não tem muitos, mas quando surge lá, uma vez pela outra, na sua vida, como é que a gente vai para Deus? A gente dobra o joelho, ou deita na cama e diz assim: Senhor, não dá mais. O que eu faço na minha vida? Tu tem visto que tem se levantado contra mim, e agora essa situação, por favor, eu preciso de ajuda. Nós já vamos contando para Deus o nosso problema, como se Ele não soubesse. Filho, tá brincando que você está nessa situação? O quê? Vou falar com os anjos, por que não me informaram sobre isso? Ezequias dá uma amostra para nós de uma coisa. Ele não estava orando para informar Deus sobre o problema. Ele estava orando para lembrar a ele mesmo de que existe um Deus sobre os céus e sobre a terra, e que é dono de tudo, que governa tudo. A oração muitas vezes não é para lembrar Deus de alguma coisa, mas é para lembrar a gente de que nós somos dependentes dele e que ele tem todo o poder. Porque quando nós entramos em oração declarando quem Deus é, nós já estamos dizendo para o inferno, nós estamos dizendo para nós, estamos dizendo para o céu e para todos que quiserem ouvir: eu creio em um Deus que é poderoso, que fez os céus e a terra. Ele é soberano, não há nada que escape aos seus olhos, não há nada que escape do seu poder. E eu declaro: Senhor, Tu és grande, Tu és soberano, o Teu trono está entre os querubins, o reino da terra foi Tu que criaste. Quando você declara, você já começa a declarar a tua fé naquilo que você vai pedir depois. As nossas fórmulas de oração estão erradas. Nós estamos em tanto desespero que não declaramos quem Deus é. Então contamos o problema como se estivéssemos contando para um amigo. Um amigo que muitas vezes não pode resolver o teu problema. Ezequias precisava lembrar quem Deus era. E a oração, ela serve para reposicionar a nossa consciência diante da realidade de quem Deus é. Porque a nossa mente fica abalada. E então ele se reposiciona, recalibra a percepção dele. O Senaqueribe é rei? É um rei, sim. Ele é rei, ele é um rei de um grande reino. Mas Deus reina sobre todos os reis. Ele declara na oração dele: sim, Senaqueribe é rei, mas tu és maior do que ele, porque tu reinas sobre todos os reis da terra. A Síria conquistou territórios, sim, muitos territórios, dizimou tudo por onde passou, mas tu criastes os céus e a terra. Tu és maior do que o rei da Síria. O problema está instalado, sim, eu estou com uma enfermidade, mas tu foste aquele que me formaste no ventre materno, quando ainda era um embrião, conforme está escrito em Salmos. Tu já conhecias, me conhecias no íntimo, e todos os meus dias estavam escritos no teu livro. É quando nós declaramos a palavra que nos enchemos de fé para conseguir vencer o que está diante de nós. É declarando a palavra, mas se eu não conheço a palavra, eu não posso declará-la. A oração nem sempre começa mudando aquilo que está diante de nós, mas ela começa a mudar como nós estamos por dentro. Às vezes nós oramos e parece que fora continua do mesmo jeito. Aí você pensa: não está acontecendo nada. Está sim, e começa a olhar para dentro. Aqui dentro começou uma grande transformação. Deus começou a agir. E ele não nega, sabe? Ele chega com a carta, ele vai dizendo:
É verdade, Senhor. Versículo 17. Que os reis assírios fizeram todas essas nações, seu território, um deserto. Ele está dizendo assim, eles acabaram com tudo por onde passaram. Ezequias não está espiritualizando nada, nem está diminuindo a verdade. O Senaqueribe ali, o rei da Síria, ele tinha um histórico forte. Venceu, destruiu, ameaçou, cumpriu a ameaça. Então não era imaginário. Antes era só na mente, mas agora tinha registro. A gente tem fé, não é quando a gente diz, eu não estou doente. Em nome de Jesus eu não estou, mas eu estou. É quando a gente pode dizer assim, eu estou doente, mas eu não estou sozinho. Porque se Deus quiser, Ele vai me curar. Fé não é negar uma realidade. Os 3 jovens na Babilônia, eles não negaram a realidade que eles poderiam ser jogados dentro da fornalha. Eles disseram, não, nós não cremos que você vai nos jogar. Eles disseram assim, o nosso Deus é poderoso para nos salvar da fornalha. Mas se Ele não salvar, saibas tu, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Ou seja para viver, seja para morrer, eu confio naquele que me chamou. É quando você permanece firme na sua fé, apesar da resposta não ser a que você espera. E então você permanece firme na fé. Isso é fé. Não é negar o que está acontecendo. Né? Eu não tenho dívidas. Não, eu rejeito. Chega o orçamento, né? Orçamento pessoal seu, da sua casa. 600, assim, olha amor, a gente fez as contas aqui, nós estamos aqui com a... É meio pesado aqui, não sei se eu falo ou não, mas fica calma, tá? Fica calma, eu vou falar. É tanto, não aceito, não é verdade. Não tem como. Tá aqui, deixa eu ver. Aqui é o cartão, Shopee, Mercado Livre. Meu Deus, é o número mesmo, hein? Preciso me reposicionar. Preciso fazer alguma coisa. Tem uma parte que é minha. O casamento está em crise. Não adianta fechar os olhos assim, não. Isso aí logo passa. Ela é assim mesmo, né? Esse homem é... O casamento está em crise. O que eu posso fazer? Eu preciso começar a orar. Preciso começar a buscar ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar com que isso... Negar não é fé. Fé é ver o problema, saber que ele existe e ainda assim confiar em Deus. E buscar ajuda e buscar o conserto. Porque tem muitas coisas que nós precisamos de um milagre. Outras nós precisamos de uma atitude. E saiba e entenda isso pelo amor de Deus. Não é o fato de nós sermos uma igreja que nós vamos espiritualizar tudo. E não vamos colocar na conta do diabo, apesar de que ele merece. Mas não adianta colocar na conta do diabo coisas que é você que precisa resolver. Porque se você tem dívida demais, porque gasta demais, não adianta dizer, não, mas o diabo é sujo, tu acredita que ele fica fazendo compra no meu nome? Não adianta. É eu que preciso me recalibrar. Se eu sou grosso no meu casamento, não sei o que essa mulher tem, eu sou uma pessoa tão dócil. Vive dando coice em todo mundo. Então tem coisas que a gente precisa de um milagre, sim, mas tem coisas que eu preciso de uma atitude de mudança, uma atitude de arrependimento. E entender o que eu preciso fazer é a sabedoria. Ezequias, ele não está pedindo apenas um livramento aqui, ele está pedindo, ele faz um propósito. Ele salva-nos para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A oração dele sai daquele negócio, me tira desse problema. Mas ele diz, glorifica o teu nome através dessa história. O problema que te trouxe hoje aqui, o problema que te trouxe para a igreja, o problema que
Sabe, quem sabe está te machucando. Você pode pensar assim: Senhor, tira-me desse problema, ou tira esse problema de mim. Ou você pode dizer: Senhor, eu não sei como isso está acontecendo, mas se todas as coisas estão diante de ti, glorifica o teu nome através disso que eu estou vivendo. Porque hoje o meu casamento está ruim, mas ele vai ser restaurado, e nós vamos usar a nossa história para salvar muito casamento. Hoje eu estou enfermo, o médico até disse que não tem muita chance, mas eu creio na cura, e se tu me curar, o teu nome será glorificado através da minha vida, e por onde eu passar eu vou contar esse testemunho de que tu fez um milagre em mim, de que tu fez um milagre na minha esposa. Enfim, Deus quer ser glorificado através daquilo que hoje é um problema para você. Existia um problema real aqui? Existia, mas essa é uma situação que Deus poderia conduzir. Nem tudo vai terminar do jeito que a gente quer, mas independente do caminho, saber de que a nossa história está nas mãos de Deus e confiar no Senhor, mesmo que haja uma ameaça real. Então vem uma das frases mais bonitas dessa história, que está em 2 Reis 19:20. É quando Deus vai responder, e Deus diz: eu ouvi, ali na parte final do versículo 20, eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Ele começou glorificando a Deus e dizendo quem Deus era, colocando: Senhor, eu sei que tu pode ser glorificado em cima de tudo isso aqui. Mas ele contou, ele disse para o Senhor: ó, está aqui, ó, eu estou colocando diante de ti aqui, Senhor, ó. E essa é uma resposta linda, porque ele diz: eu ouvi a tua oração. Quem estava aqui na semana passada, e eu fortaleci isso no começo aqui, lembra que o general deles falou quando entrou na cidade, disse assim: em que se baseia a tua confiança? Em quem você está crendo? A resposta está aqui nesse versículo. Deus responde orações. Ele manda dizer: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E eu quero que por um momento você entenda de que o Senhor, através da minha voz, está dizendo para você: eu ouvi a tua oração. Eu vi a oração que você fez no chuveiro. Eu vi a oração que você fez quando as tuas lágrimas se misturaram à água que caía. E quando você não queria chorar na frente de ninguém, chorou sozinha. Eu vi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi sobre aquilo que você me falava. Nós estamos falando de um Deus que vê. A circunstância ainda não tinha mudado, o exército ainda estava lá, a carta ainda estava lá, mas agora tinha uma situação nova, tinha uma nova informação. A nova informação através do profeta foi: ei, Deus ouviu a tua oração. Você vai sair daqui hoje, pode ser que o problema ainda esteja instalado lá, mas você sai daqui com uma certeza: mas Deus ouviu a minha oração, mas Ele tem a palavra final para a minha vida, mas Ele sabe de tudo. E aí Deus muda o pronome dessa guerra, porque em 2 Reis 19:23 ele diz: quem zombou e contra quem blasfemou? Ele vai dizer que ele blasfemou contra os reis de Israel. Ele levantou sua voz arrogante. Deus falou assim: olha, obrigado, Ezequias, por demonstrar a tua fé. Realmente esse rei passou dos limites, porque ele não ofendeu a vocês, sim, mas contra mim. Contra mim. O versículo 28 vai dizer isso. Contra mim você se enfureceu, falando a respeito de Senaqueribe, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu gancho no seu nariz e o freio na sua boca, e farei voltar pelo caminho da onde veio. Existe um momento em que a guerra deixa de ser sua e ela passa a ser de Deus.
Como a gente leu na Bíblia já algumas vezes, essa guerra não é sua, mas ela é de Jeová. Ela não é mais sua, essa batalha passou a ser minha. Ele coloca o pronome mim, foi contra mim. Antes era Senaqueribe contra Ezequias, era o reino da Síria contra Judá, mas agora não era mais isso. Agora era aquele reino contra o Senhor dos exércitos, o Deus criador de todas as coisas. Quando você ora, quando você confia, quando você estende as suas cartas diante de Deus, o problema não é mais contra você, porque agora Ele entrou na sua causa. Ele está entre a carta e o problema, aleluia. Ele avança em direção ao problema que antes estava nos assombrando. Quando Ezequias colocou a carta diante de Deus, Deus colocou-se diante do problema. Quando nós confiamos e nós entregamos, então o milagre acontece. E como eu li ali, porei o meu anzol no seu nariz e freio na sua boca e farei voltar pelo caminho da onde você veio. A arrogância encontrou um limite ali em Deus. E a gente tem que aprender que há limites que nós não conseguimos estabelecer. Nós, humanos. Tem pessoas que a gente não consegue controlar. Não adianta você querer controlar a vida das pessoas, não vai dar certo. Você achar que pode manipular alguma coisa na vida do outro. Tem circunstâncias que a gente não consegue mudar. E a maturidade espiritual é nós entendermos isso. Que eu sou responsável por tudo aquilo que Deus colocou na minha administração. Aquilo que Deus me deu, eu sou responsável. Mas eu não sou soberano sobre aquilo que Deus não entregou para mim. Eu posso aconselhar você, porque essa é a minha função. Mas eu não posso fazer você fazer o que eu disse para você fazer, porque isso seria soberania. E eu não sou soberano. Existe um Deus soberano. Ele pode fazer todas as coisas. E podendo fazer todas as coisas, não te obriga a fazer o que é correto. Por que tantas pessoas estão na igreja hoje e ainda andam errado? Porque Deus te ama tanto que não fere o teu livre-arbítrio. E te permite, mesmo ouvindo todos os dias a palavra da verdade, seguir errado. Ele continua falando, Ele continua ministrando. Mas enquanto nós não assumirmos para nós isso, não poderemos mudar. Existe uma parte que é responsabilidade completamente minha. Eu dependo de um milagre, Senhor. Mas ir ao médico, fui eu. Eu preciso de um emprego. Abre as portas para mim, Senhor, mas eu saio procurar. Você entende que existe uma responsabilidade divina e uma responsabilidade humana. Existe uma parte que nós entregamos. Eu peço para Deus, Senhor, abre oportunidades, mas eu organizo as minhas contas. Eu preciso me organizar. Eu quero, Senhor, que aquela pessoa me aceite, mas eu vou pedir perdão. São atitudes que Deus espera de que a gente tome. E para nós concluirmos aqui. Eu não sei, mas eu estou representando aqui. Eu trouxe uma carta hoje. Mas eu queria que você pudesse nesse momento trazer à sua memória o que é que está perturbando você. E talvez não seja nenhuma coisa tão dessa semana. Talvez seja uma coisa que tem se arrastado por muito tempo já. Uma área da tua vida que não vai, que está cercada e que já tem chegado cartas. Tem chegado cartas, tem chegado e-mails, tem chegado diagnósticos, tem chegado exames, tem chegado os papéis, tem chegado intimações, tem chegado muita coisa até você. E por mais que você hoje não as tenha aqui, mas eu quero que você possa trazer isso ao seu coração nesse momento, porque nós vamos colocar isso no ambiente correto. Porque isso, enquanto estiver na tua cama, você vai acabar com o teu casamento, vai acabar com a tua saúde, porque você não dorme. Enquanto isso for levado para o teu trabalho, se você tem um cargo de chefia, você machuca quem está abaixo de você, porque você está nervoso o tempo todo. Sendo um pai,
Sendo uma mãe, você não consegue ser normal com os teus filhos, porque essa carta está no ambiente errado. Tem algumas coisas que estão acontecendo. Você está perdendo amizade, você está perdendo direção, você está perdendo casamento, você está perdendo trabalho, você está perdendo clientes, porque essa carta está no lugar errado. E essa carta, o problema que está instalado aí, aquilo que eu senti no meu coração há 2 quartas-feiras, para trazer essa mensagem dividida em 2, é porque nesse momento nós vamos entregar para Deus alguma coisa. Nós vamos entregar para Deus uma carta. Nós vamos entregar para o Senhor algo nesse lugar. E eu pediria que você pudesse colocar-se de pé nesse momento. Talvez você já leu essa carta 50 vezes. Você levou para tudo quanto é lugar. Só não entregou para Deus ainda. Talvez um dia a gente fez uma oração, você veio aqui à frente, mas você veio falar da carta para Deus, mas não entregou ela. Você veio falar de Senaqueribe, mas não confiou de que Deus poderia resolver o teu problema. E Ezequias, ele nos ensina aqui que a fé não significa fingir que a carta não chegou. A fé significa decidir aonde essa carta vai ficar. A partir de hoje, aonde essa carta vai ficar? Aonde eu vou depositar ela? Você pode dizer assim: Senhor, é verdade. É verdade, eu estou com medo. É verdade, Senhor. Essa doença já acabou com muita gente. Eu estou com medo porque depois de ter sido um traste dentro do meu casamento, eu percebo que eu não vivo sem essa mulher. Que ela é a melhor mãe, que é a melhor esposa, e eu que não valho nada. Que eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu estou perdendo meu marido. Eu estou com medo porque pode ser que a minha empresa vai falir. Eu estou com medo, Senhor, dessa carta. Eu estou com medo porque esse exame mostrou uma coisa e o meu pai morreu disso. Eu não sei qual é a carta que você recebeu, mas quanto tempo você vai ficar escondendo ela no teu coração, com vergonha de tudo aquilo que aconteceu? Eu não sei, mas eu queria que você fizesse um ato profético. Se você tiver qualquer papel, segure na tua mão. Se não, pega o teu celular mesmo. Pastor, que história é essa? Muitas mensagens chegam por aqui que nos abalam. O celular não tem poder de curar ninguém, tá? Você vai fazer apenas um ato. Você vai segurar como Ezequias estava segurando e dizendo: está aqui diante de ti, Senhor. Há palavras que foram colocadas aqui, mensagens que foram trocadas, coisas que nunca deveriam acontecer. Eu estou com medo, Senhor. Senhor, eu não sei como falar, eu não sei o que agir, eu não sei como fazer. Eu seguro diante de Deus, porque talvez, segurando o teu celular, você está dizendo assim: Senhor, eu estou colocando aqui, ó, o banco. Eu estou colocando aqui minha situação financeira. Estou colocando aqui as planilhas que eu tenho aqui, Senhor. Eu estou colocando aqui diante do Senhor as coisas que eu não sei como resolver. Eu estou colocando no meu grupo da família. Eu estou colocando diante do Senhor a conversa última que eu tive com a minha mãe. Eu estou colocando diante do Senhor agora. A carta dizia: você não vai sobreviver. Falava para Ezequias isso. A história dizia: muitos já caíram. As circunstâncias diziam: você está cercado. Senaqueribe estava dizendo: renda-se. E talvez exista uma voz dizendo: acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero que você traga à memória uma coisa: eu ouvi a tua oração. Você está diante de um Deus que ouve. Você está diante de um Deus que vê. Esse mesmo Ezequias, aqui alguns anos depois, ele tem uma doença terminal. E Isaías, aquele mesmo que entregou a mensagem para ele, vai até ele e diz assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E ele vira para o lado. Aquele mesmo homem que um dia estendeu as cartas diante de Deus, agora faz uma oração e diz: Senhor, lembra de mim.
lembra-te de mim que andei diante de ti em verdade, Senhor. E a Bíblia volta a nos dizer que o profeta nem tinha saído do pátio real. Deus falou com eles assim: volta lá e fala para o meu servo Ezequias. E essas palavras me aquecem, porque ele diz: eu ouvi a tua oração. Ele repetiu novamente isso aqui: eu ouvi a tua oração. E ele acrescenta uma coisa a mais: e eu vi as tuas lágrimas. Nós estamos falando de um Deus que sabe exatamente o que você está vivendo neste momento. E quando ele fala: eu ouvi a sua oração, ele também diz: eu farei voltar pelo caminho de onde veio. E aqui eu quero, em nome de Jesus, declarar isso sobre a sua vida. O Senhor liberará uma palavra e esse problema vai voltar para onde ele veio. Não importa se fizer alguma coisa contra a tua vida, vai voltar da onde saiu. Deus vai colocar o seu anzol, segundo diz a palavra, e esse mal vai voltar, porque se Deus agir, ninguém pode impedir. Eu quero estender a minha carta diante de Deus hoje. Eu quero estender o meu problema diante do Senhor hoje. Eu quero colocar isso que parece impossível diante do Senhor hoje. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Talvez você só vai ficar aí mesmo dizendo: Senhor, eu tenho uns probleminhas aqui. Mas talvez você esteja em desespero como Ezequias. Talvez você precise colocar algo diante de Deus. Eu te convido: sai do seu lugar, coloca diante do altar, coloca diante do Senhor hoje. Apresenta para Ele a tua causa. Vem com o teu coração, mas entrega em nome de Jesus. Derrama diante do Senhor aquilo que parece impossível e deixa Deus agir na sua vida. Nós vamos louvar essa canção e você sai do seu lugar e pode vir, porque eu acredito